A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. No fim de semana tivemos grande parte das reuniões, das assembleias, que decidiram oficialmente as candidaturas a presidente da República. O fato mais notável e inesperado foi a ausência desta senhora aqui, o Estadão está aqui, que foi lançada a senadora, a doutora é brincadeira, minha senhora Michele, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que não pôde comparecer ao lançamento da sua candidatura ao Senado, porque estava internada com um ataque de dor de cabeça. Eu não tenho razões para duvidar da dona Michele, mas ela acabou com essa dor de cabeça dando aso a um boato de que ela não queria se encontrar com o candidato Flávio Bolsonaro, e que, por sinal, de quem, por sinal, ela é madrasta. Enfim, essa é uma briga que corrói a candidatura, uma das razões da corrosão da candidatura de Flávio Bolsonaro. Tem no plano internacional uma história daquelas que o presidente Trump vem e anuncia, a gente fica de pé atrás. Ele anunciou na sexta-feira que não iria mais fazer aquele ataque do fim do mundo ao Irã, porque as negociações tinham avançado, estavam prestes a terminar com sucesso e, portanto, ele recuou. Dizem, isso nós dissemos sexta-feira, que a Arábia Saudita advertiu o presidente americano das consequências para os países do Oriente Médio, das reações que poderiam advir do Irã. Você percebeu que o Irã ainda tem muita bala no revólver, ainda tem munição e ainda resiste aos ataques americanos e reage sobre os países do Golfo de maneira muito pesada. Além disso, conseguiu barrar o Golfo de Hormuz e os seus braços, os Houthis, conseguiram fechar acesso ao Mar Vermelho. Então, a situação, nesse instante, continua na mesma, a não ser que se confirmem as informações do presidente Trump de que as coisas continuam evoluindo em termos de negociações. Eu vou mostrar o Estadão aqui, aborda essa questão do Lulinha. A Polícia Federal briga com o parte do Supremo por causa dessa história de ouvir o Lulinha, ciúmes, inveja, presença do Executivo movendo pauzinhos. Lobista amiga de Lulinha faz 41 visitas sem registro a órgãos do governo. Você vai juntando fatos, e parece que é isso que os jornais estão fazendo, porque a gente desconhece a investigação completa da Polícia Federal, está em sigilo, o que leva a acreditar
o que leva a suspeitar do Lulinha. E essa amiga dele, transitando livremente entre órgãos do governo, é um indício. Como é que ninguém tem esse trânsito e ela tem? Será que é o Lulinha? O que você acha? Levantamento com base na Lei de Acesso à Informação mostra que lobista Roberta Luchinger fez 41 visitas sem registro oficial a órgãos do governo federal desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2023, informam aí os repórteres Gustavo Cortes e Aguirre Talento. Por lei, reuniões com autoridades precisam ser informadas, agendas dos agentes publicadas. Luchinger é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A PF abrindo inquéritos para investigá-los por suspeita de tráfico de influência. A lobista esteve no Palácio do Planalto e no gabinete do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, em encontro sem registro nas agendas oficiais. Desculpe. A defesa de Luchinger afirmou que ela representa de forma regular seus clientes em órgãos e agências da administração pública federal, estadual e municipal. A de Lulinha afirma que o filho do presidente não obteve nenhum pagamento por negócios de empresários com o governo. Isso ainda vai ter problema. Eu não sei se é o caso, mas é bom a gente lembrar que uma das técnicas de você divulgar os escândalos é colocá-los de público em conta-gotas. Aí você pinga uma gota e vem os desmentidos, ignorando o que está de posse de quem denuncia e caindo em verdadeiras armadilhas, verdadeiras contradições e se autoincriminando. Então eu não sei. É muito delicado, atinge o Lula, como também a história do Wagner atinge o Lula, não se sabe a que ponto. Não dá para medir, não sei se as próximas pesquisas já trarão essas presenças desses fatos nas campanhas eleitorais. Agora, a primeira-dama não comparecendo ao lançamento da sua candidatura, a ex-primeira-dama, né, ao Senado, é uma coisa estranha, né? Ela aparece em fotos na cama, realmente foi internada, mas aí as pessoas duvidam, porque essa da dor de cabeça é uma das desculpas, das primeiras desculpas que as pessoas se utilizam. Eu não fui porque eu estava com muita dor de cabeça, desculpa, mas parece que no caso ela realmente teve um problema. Não sei se os médicos iriam cometer a patifaria de ajudá-la numa mentira desse tipo, num teatro desse tipo, fingindo que estava com dor de cabeça. Isso seria uma questão ética grave que atingiria os médicos do hospital e os médicos individualmente. É uma patifaria a grosso modo. Olha aí a manchete da Folha de São Paulo. Garimpeiros migram na Amazônia, driblam fiscais e geram conflito indígena. Lembra, o Lula, quando assumiu este governo, disse que ia acabar com essa coisa
de presença de garimpeiros na Amazônia, e realmente no começo tentou-se, depois sumiu. Desapareceram as tentativas e as coisas continuaram como estão, com um agravante. A gente ficou sabendo, porque esses fatos não se formam da noite para o dia, que o crime organizado estava firmemente entranhado na Amazônia. Firmemente entranhado na Amazônia. E aí a gente fica falando, o Lula fica falando em soberania. Esse pessoal tomou nacos inteiros do Brasil. Pedaços do Rio de Janeiro, pedaços de vários estados e na Amazônia. Também a presença do crime organizado e também desses garimpeiros ilegais, né? Olha, garimpeiros migram na Amazônia, driblam fiscais e geram conflito indígena. Aperto no combate à extração ilegal de ouro muda o cenário na região. Aí tem um subtítulo, A Nova Rota do Ouro. E aí a Folha escreve: os garimpeiros que atuam na Amazônia migraram de território para driblar aperto da fiscalização, atuando em áreas subterrâneas e criando vias de exportação ilegal do ouro. O processo está gerando conflito entre indígenas nas terras exploradas. A Folha teve acesso a relatórios de inteligência que mostram como facções criminosas e milícias se infiltram no negócio. A atividade explodiu no governo Bolsonaro quando só a terra indígena Yanomami, entre entre Roraima e Amazonas, viu uma invasão de 1.000 garimpeiros gerando caos. A partir do governo Lula, houve um reforço no combate à exploração ilegal de ouro. Pressionada, a atividade migrou, gerando divisão entre moradores, como ocorreu na terra indígena Raposa Serra do Sol, onde a reportagem testemunhou o conflito. Então, não tem nada resolvido. Quer dizer, desde a entrada do Lula até agora a proximidade do fim do mandato dele, as coisas pioraram. E o Lula fez um discurso de lançamento da candidatura, da oficialização da candidatura dele. Os jornais refletem o discurso. Quer ver? No Globo, deixa eu pegar o Globo, depois eu volto para o SBT aqui. Quer ver? O Globo, eu acho que tem. Ele fez um discurso que é um pouco apartado da realidade. Parece que ele não era o presidente da República. Ó, tá aqui, ó. Em convenção petista, né, eu falei assembleia, mas é convenção. Onde eu falei assembleia, por favor, lê convenção para definição, para oficialização das candidaturas. Petista acena mulheres, idosos e defesa, mas não cita ajuste fiscal e segurança. O que esse pessoal faz? O marqueteiro faz uma análise das pesquisas que eles têm e não mostram para a gente, e as pesquisas indicam falha aqui, falha ali, e aí eles criam fatos e, especialmente, alteram o discurso. O presidente Lula fez um discurso na medida do que a campanha eleitoral, do que o mundo do marketing que exige. Está aí o presidente, olha, com o seu chapéu, agora virou uniforme, esse chapéu de palha. Quer ver? Aqui é o pequeno texto do Globo. O presidente Lula oficializou ontem sua candidatura à convenção, esboçando uma resposta expressiva à expressiva parcela do eleitorado que rejeita a sua reeleição por fadiga de material ou está indecisa. Ele afirmou que não quer ser só o presidente que criou o Bolsa Família e prometeu um quarto mandato
menos paz e amor e mais porreta, que não seja espelho do passado, com investimento ampliado em defesa. Imagine, defesa está indefesa. O que ele exauriu os cofres da defesa na sua gestão não está escrito. Ele mesmo bateu no peito dizendo que o exército não faltava bala. Quer dizer, é uma tranquilidade em fazer discursos que invertem os termos do que ele vinha dizendo antes ou realizando, desligados da realidade. O presidente não ligou para a defesa nem para a segurança esse tempo todo. Olha aqui, transição energética, imagine, estão enfiando penduricalhos nas contas de luz, estamos pagando, o consumidor brasileiro paga uma das contas de luz mais altas do mundo. E o presidente vem com esse papo. O PT está há 20 anos no poder, gente, e as promessas continuam, né? Quando ele faz essas promessas, ele nunca diz de onde o dinheiro vai sair. Então é uma pergunta sempre interessante. Tem dinheiro? Tem dinheiro? A transição energética e terras raras, uma coisa que foi descoberta agora. Políticas, olha o telefone tocando, por favor. Políticas para idosos e mulheres e um salto de qualidade na educação. 20 anos e agora que vai ter um salto de qualidade na educação. Estamos com a educação, estamos correndo ainda atrás do que perdemos durante a pandemia. Com o discurso repleto de acenos ao eleitorado feminino, ele evitou ataques aos adversários do PL, Flávio Bolsonaro, e ao adversário do PL, Flávio Bolsonaro, e disse que confrontará o Congresso. Vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que tem o poder legislativo. E por que ele não brigou agora? O que impediu ele de fazer essa briga? Ele vai tomar uma injeção de coragem agora? Gente, esse discurso é uma brincadeira. Lula não tratou de segurança, que é um tema que incomoda o PT. O PT está dividido com relação à segurança, não gosta do assunto. Como toda a esquerda, predomina o pensamento de que o bandido é uma vítima da sociedade, né? Não entra caráter, essa coisa não entra, né? Bandido é um coitado, tem que ser apoiado e não castigado. Então, Lula não tratou de segurança, angústia da população e de um dos grandes flancos de ataque da oposição e de ajuste nas contas públicas. Ajuste nas contas públicas nem pode falar, porque dentro do PT, e eles não escondem isso, tem uma tese de que se deve gastar mais. A dívida pública brasileira atingiu níveis assustadores, de tal maneira que, olha aqui, fim de semana, ó, é o Estadão de domingo, ó, dívida pública em alta em alta contínua, atinge maior custo em 10 anos. Quer dizer, ele vai gastando, a dívida vai subindo, os juros vão subindo. Os juros tiram dinheiro do orçamento, que é para segurança, para educação, né? Essa coisa de INSS, nunca a fila foi tão... Ele prometeu reduzir, acabar com as filas, nunca a fila foi tão grande, nunca a fila do INS foi tão grande. Toda hora veio uma defesa, toda hora veio... E veio um papo do ministro da Fazenda dizendo que vão acertar a questão fiscal. Mentira, conversa mole para boi dormir. Não vão fazer isso.
querem contentar determinada área ligada à Faria Lima, que as finanças e que o dinheiro vai ser colocado em ordem, mas o Lula continua gastando a rodo na campanha. É uma coisa assim, ganhar ou ganhar, de qualquer jeito. Então tem a história do presidente Trump. Agora eu vou voltar aqui para o site do SBT, que transmite o Jornal do Boris. Oi, pessoal do SBT, estou vendo aqui, olha aí que bonitinho, mostra aqui, olha aqui. Aqui, tá vendo? Fernando mostrando, ó, eu aqui no site do SBT. Trump diz que tem reunião com o Irã hoje. Teherã nega. O tempo todo isso, o tempo todo o Trump falando, aí serviu para ele recuar. Ele tinha prometido mundos e fundos de ataque, ele deu a bela recuada. Ele diz que é porque as negociações evoluíram, mas a Arábia Saudita deu um telefonema duro para ele, dizendo que as coisas iam deteriorar de maneira gravíssima com as possíveis reações do Irã. Aí vem o restante das notícias na região e outras áreas conflagradas. OPEP+ vai aumentar a produção de petróleo a partir de setembro. Bom, tudo bem, aumentar, agora transportar que é o problema. Como é que vai transportar esse petróleo com o Hormuz fechado? Aí estão tentando bolar vão acabar resolvendo um canal, existem canais desocupados, tem um canal lá no Iraque, estão tentando resolver o transporte. E aí o pessoal vai à guerra mesmo, inclusive a China. A China está usando as suas reservas. A China não vai ficar sem petróleo. Então, essa é uma razão causus belli, razão de guerra. Incêndio em balsa na Indonésia deixa mortos e desaparecidos, isso eu não sabia. E olha, após travessia, milhares deixam Ceuta de volta ao Marrocos. Ceuta é um pedaço da Espanha inserido no Marrocos, na África. Ceuta e Melilla são duas coloniazinhas, né? Eles dizem que não, que é um pedaço do território da Espanha. Aí o pessoal teve uma notícia, teve uma decisão da Suprema Corte de que quem chegasse pelo mar tinha que ser acolhido. O pessoal, um monte de boatos, o pessoal, especialmente jovens, correram para Ceuta e Melilla achando que iam ganhar a cidadania espanhola, iam trabalhar na Espanha, porque no Marrocos está difícil, e agora eles estão voltando. Hoje se falou em 48 mil pessoas voltando. Parece que com a presença desses asilados, né, eu vou chamar de asilados, dobrou a população de Ceuta. Melilla, não sei, de Ceuta dobrou. Criou um caos nesse pequeno território. Uma coisa revoltou, né? Na Rússia, a Rússia continua inclemente bombardeando. Eu não sei quantos bombardeios teve nesse fim de semana, mas teve, né? Em compensação, a Ucrânia fundou um barco, isso foi na sexta-feira, fundou um barco, e também atingiu uma usina em território russo. Quer dizer, está custando caro essa viagem que a Rússia está fazendo, que ia durar 2 semanas, lembra? Já dura 4 anos. Índia acelera plano para cercar a China com novas alianças no Indo-Pacífico. Isso é a Folha de São Paulo de hoje, né, mostrando um dos problemas internacionais. A Índia
E a China, a gente tem que lembrar, tem armas nucleares, eles se estranham, de vez em quando se aproximam, tem uma paz armada, Aí tem assim, a Índia, o premier da Índia viajando os países da região para ver se acerta, né? Desconfiado do rival, premier Modi viaja a países da região e fecha acordos militares e econômicos. Especialistas discutem limites e vantagens da estratégia em Nova Delhi. Quer dizer, são viagens estratégicas, né? Aí ainda tem a Rússia no meio dessa história, a China assim com a Rússia, os Estados Unidos a gente não sabe para que caminho vai, abandonando a Europa. Uns dizem que até tem razão, porque a Europa usufruiu, digamos, do guarda-chuva americano sem qualquer resposta e de vez em quando dava uma banana para os Estados Unidos. Olha aí, Trump diz que vai suspender ofensivas ao Irã, nós já dissemos, em busca de fechar um acordo rápido. Autoridades de Teherã chamam fala do americano de nova mentira. O tempo todo isso. E o fato é o seguinte, tem se revelado mentira. O presidente americano trabalha assim. Novos ataques de Israel matam palestinos em Gaza. A gente pensa que as coisas em Gaza acabaram, vai ter paz, os palestinos vão ter um governo, pelo menos o Trump anunciou, vão ter um governo, Israel vai recuar no Líbano. Tudo isso está no papel, ainda não acontece. Nem sei se está no papel, está na boca das pessoas. Novos ataques de Israel matam palestinos em Gaza, apesar de anúncio de avanço no cessar-fogo. Ataques aéreos israelenses continuaram em Gaza pelo segundo dia consecutivo, no domingo, matando pelo menos 18 palestinos, apesar do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um avanço nos esforços para implementar o acordo de cessar-fogo firmado em 2025 evoluiu. O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, disse que não há acordo para interromper os ataques a Gaza e que se vê necessidade de Israel, que já controla 70% da faixa, de assumir o controle total do território. Você vê que dentro do governo israelense tem informações desconexas entre si. Cohen é membro do gabinete de segurança do primeiro-ministro. Aí dá os locais do ataque e tudo isso. Deixa eu pegar aqui... PF aponta... Isso foi domingo, não, sábado. PF aponta presentes e 74 ligações de ex-sócio do Master com Jacques Wagner. Olha, Jacques Wagner, que eu considerava uma figura ínclita. Olha, dívida pública, aqui em outro jornal, agora no Estadão. Dívida pública vai a 81,9% do PIB. Um horror. Tem uma fotografia que eu quero ressaltar de O Globo, que o Globo sempre tem fotografias muito bonitas. Essa aqui, ó, a corrida lá ontem, problema meu aqui, problema de desaparecer. Você sabe que eu tenho um problema com a área digital que sumiu. A fotografia era linda, né? Você vai ter que ver no próprio Globo, porque agora sumiu daqui. Dificuldades que eu tenho com... Na verdade, é culpa da área digital. É culpa da área digital, eu não sou culpado. Sempre tem esse problema com o Globo.
O problema é com o Globo. Bom, não tem nada mais, né, a não ser aquela invasão do aeroporto de Congonhas. A imigração de Israel permaneceu em recorde em 2025. Imigração. O pessoal está pirando de lá, está saindo por causa da guerra, né? Deixa eu ver se no SBT tem mais alguma coisa. Tenho medo de deixar alguma notícia mais importante de fora. Não, não. Espero que a primeira-dama melhore da sua dorzinha de cabeça. Com todo o respeito. Quem tomou cafezinho, Lulu Café, está cada vez mais caro, vai prejudicar a sua campanha. Hilton Takahashi, Jorge Júlio, tomando café com a gente. Genaro Guimarães, Marcelo Gomes, Renato Valadão, Carlos Coelho, Naldinho Soares, Neide Lopes, Elcim Tintino, Gilmar Gale, Gersi Souza, Matilde Varela, Francitônio Limeira de Macapá, Nilson Diniz de Navegantes, Diogo Carvalho de Tapiramutá, na Bahia, e Sandra e Samir de Timbó, Santa Catarina. Eu queria dizer que falam mal do Xandão, mas ele foi de uma generosidade impecável. Imagine, o Bolsonaro ia ficar sozinho com a mulher no hospital e ele deixou a cunhada, a irmã da mulher, né, a ir ajudar a cuidar do Bolsonaro para ele não ficar sozinho. Olha, é um gesto de uma bondade extrema, né, que eu queria dizer para vocês, que essa coisa de que o Xandão é duro, não é verdade, ele é bonzinho. Você vê, ele deixou, depois de relutar, a cunhada do Bolsonaro ficar cuidando dele na ausência da Michele. Muito bonzinho, uma figura que merece o nosso maior respeito pela sua bondade. Vai ser santo quando morrer, sem dúvida. Pessoal, até amanhã. Bom dia.